Olá, gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Estão se protegendo? Estão se cuidando? Estão evitando aglomeração, usando máscara? É isso aí, gente. Vamos fazer isso aí, que é o que nós precisamos para sair o mais rápido possível, né? Dessa situação aí de pandemia. Tá no finalzinho, né? Em nome de Jesus. Mas é isso, gente. Hoje é aula de ciências, né? Para a turminha aí do sexto ano. E hoje nós vamos falar sobre os problemas, já vou passando aqui para o nosso livro, né? Problemas na conservação do solo, né? Vamos dar uma olhada aí, né, nos problemas mais comuns, né? Mais corriqueiros e mais graves que afetam o nosso solo, né? Solo, gente, é importantíssimo. A gente pensa, mas é só a gente pisa no solo. Mas o alimento, nossa água, tudo depende do solo. Então, um solo saudável é um ambiente saudável, é um planeta saudável. Não é isso? Então, vamos lá, né? Deixa eu preparar aqui. Aqui, mudar a cor rapidamente aqui, porque eu prefiro o vermelho. E aqui já está no também que eu uso. Então, vamos lá. Veja a seguir alguns exemplos de como o solo pode sofrer com a ação de fenômenos naturais, né? Fenômenos naturais com a ação direta do ser humano, né? Hoje em dia o ser humano está sendo mais destrutivo do que os fenômenos naturais, para você ter ideia, né? Então vamos lá. O primeiro a ser destacado aqui é a erosão, né? Vamos lá. Você aprendeu que o intemperismo, né? Intemperismo, quando toda vez que a gente falar de intemperismo, você já sabe. A gente está falando das chuvas, do vento e as variações de temperaturas provocadas pelo calor e pelo frio. Toda vez que falarmos em temperismo, nós estamos tratando de chuvas, vento e as variações de temperatura provocadas por calor e frio. Então, o intemperismo aos poucos desgasta e quebra as rochas, né? O grande exemplo, né, eu não lembro se a gente tratou aqui, é que, por exemplo, vamos ver aqui, como é que uma rocha é destruída, por exemplo, pelo frio. Vamos dizer que nós temos uma rocha aqui, né? Ó. Nós temos uma rocha e essa rocha tem rachaduras, né? Naturais da formação dela. Vamos dizer que teve uma chuva. A água vai penetrar nessa rocha, ó. Vai penetrar nessa rocha, ó, né? Penetrou na rocha. Quando acontece, por exemplo, se a água está aqui dentro, né? E aí estava uma temperatura, vamos dizer, 18 graus, 20 graus. E de repente mudou a temperatura, né? Chegou na estação do frio. E essa água no interior da rocha, ela abaixo de zero, ela vai congelar. O que, que acontece com a água, gente, quando é congelada? Você já deixou um litro um litro totalmente cheio no congelador? O que, que acontece? Ele estoura. Por que, que ele estoura? Porque a água ela aumenta o volume, né? Ela aumenta o volume quando a temperatura é baixa. Ó. Tá vendo aqui onde era água, como engrossou? E o que, que vai acontecer? Da mesma forma que a garrafa, a rocha também vai se rachar e às vezes vai até se partir, para vocês verem o poder do intemperismo, né? E é isso que acontece, é um dos efeitos do intemperismo, né? Só para a gente ter como exemplo. Mas vamos lá. Assim como as rochas, o solo também sofre as ações das chuvas e do vento, que provocam o que? Sua desagregação, né? Sua separação. As partículas de solo são então transportadas para outros lugares, como os rios, lagos, vales e oceanos. E a erosão do solo, aqui de novo o termo erosão do solo, uma das causas de sua degradação, né? Os solos cobertos por vegetação, olha como faz a diferença, né? Por vegetação, plantas rasteiras, arbustos e árvores são protegidos contra o calor do sol e contra o vento, né? E também contra vamos dizer,
as correntes de água, né? Que quando a água cai sobre o solo, elas vai correndo. Então, se não tem uma plantinha para firmar aquele solo, ela vai ser arrastada, né? Então, vamos lá. Boa parte da água da chuva, em vez de cair diretamente no solo, bate antes na copa das árvores. Olha a importância das árvores, ó. Atenua a queda da chuva, né? Ou nas folhas da vegetação. Isso diminui muito o quê? O impacto, né? Aí você diz, mas uma gotinha só, sim, só que não são uma gotinha, são milhões, bilhões de gotinhas, né? Então você imagina bilhões de gotinhas caindo sobre o solo desprotegido, né? Vai perfurar, vai cavar, né? Vai desagregar. Então diminui o impacto direto da água sobre a superfície. Além disso, a rede formada pelas raízes das plantas ajuda a o quê? Segurar as partículas do solo enquanto a água escorre. Então ela segura o quê? As partículas do solo, né? Isso é a tarefa das raízes, né? As raízes também tornam o solo mais o quê? Mais poroso, facilitando a infiltração da água, além de absorver parte dela. Dessa maneira, resta menos água para arrastar a camada superficial do solo. O que é poroso, gente? Quando a gente fala aqui em poroso, olha aqui, deixa eu representar aqui. Aqui nós vamos dizer que nós temos uma área de solo, né? Aí os poros são isso aqui, ó. Os poros são buraquinhos, ó. Ó. Isso aqui, o que provoca isso aqui? São raízes, são plantas, né? São a presença de insetos como formigas, por exemplo, cupim, né? Eles tornam o solo poroso. E um solo que não tem vegetação, ele não tem insetos. E se não tem vegetação nem insetos, ele não vai absorver a água. Então, o que acontece? Quando vem a água da chuva, né? Ela vem aqui, arrasta e vai o quê? Vai entrando nesses poros. Lógico, ela vai correr, mas ela vai, parte dela entrando nesses poros aqui, né? Ó, vai entrando nos poros. Agora, se não tem, o que acontece? Ela passa aqui, desconsiderando qualquer entrada, né? E vai arrastar esse solo, né? Esse solo aqui vai ser levado para outras regiões, né? Muito mais do que com a presença dos poros, não é isso? Deixa eu apagar aqui, eu fiz um monte de pontinho, agora fica mais difícil para apagar. Então, é mais ou menos isso, né? Em ambientes rurais, a maioria das plantas cultivadas tem pouca folhagem e raízes curtas. Por isso, o solo não está o quê? Bem protegido contra o impacto da água da chuva, né? Nas plantações em geral, as plantas ficam afastadas umas das outras e não formam rede capaz de reter partículas de solo, né? O que ele está querendo dizer com isso aí? É isso, gente, ó. A gente tem aqui o solo, né? Aí nós temos aqui como é uma plantação, né, de uma plantação, por exemplo, uma plantação de milho. Eles plantam um pé de milho aqui, né? Aí o pé de milho tem suas raízes aqui. E o outro pé de milho já está numa distância mais considerável, né? Ó. Tá aqui, ó, e suas raízes. Aí bem aqui já tem outro pé de milho e suas raízes. Já na natureza não é assim, né? Fica um em cima do outro, ó, um sobre o outro. E o que acontece? As raízes vão entrelaçar, né? Vão formar grandes redes, né? Vão se entrelaçar, ó. Vão tornar grandes redes. E essas grandes redes impedem o quê? Impede que quando a chuva venha, né, ó, a chuva passa aqui, ó, e ela impede que o solo seja arrastado, né? O solo aqui ele não vai ser arrastado, vai ser mais em pequenas frações, ó. Pequenas frações do solo. Agora, se não tem essas raízes, grandes porções do solo vão ser arrastadas junto com a água, não é verdade? Então, basicamente é isso. Acho que deu para vocês entenderem aqui
mesmo com o meu desenho tosco, né? Mas vamos lá. A criação de gado também pode prejudicar o solo, principalmente por causa do pisoteio, né, que torna o terreno duro e muito compactado. Se você já foi onde se cria gado, você vê que o terreno onde eles normalmente passam, se for fofo, vai ficar aquele lamaçal. E se for seco, mas ele vai enrijecer, né? Bloqueando a passagem de ar e deixando o solo mais o quê? Sujeito a erosão. Isso acontece principalmente se a quantidade de animais for muito grande, né? A pecuária é com grande quantidade de animais, né? Em relação à área do terreno. A vegetação às margens de rios e lagos é denominada mata ciliar, gente. Gravem esse nome, o resto da vida vocês vão ter que lembrar. A mata ciliar é aquela mata, aquela vegetação que fica em torno dos rios. E ela é importantíssima para proteger que o solo não seja arrastado para dentro do rio, né? Ela é assim chamada porque se assemelha ao quê? Aos cílios que protegem os olhos. Pelo Código Florestal Brasileiro, a lei estabelece que regras de uso de manutenção das áreas da vegetação nativa original, as matas ciliares são consideradas áreas de preservação permanente, ou seja, toda a margem de rios, ou do Araguaia, do Tocantins, seja qual for o rio, aquela vegetação ela é protegida por lei. Agora, o grande problema no Brasil é que lei foi feita para desrespeitar, né? Para ser desrespeitada. No Brasil é assim, né? E aqui a gente tem um exemplo aqui de erosão. Aqui, o solo desmatado que sofreu erosão pela ação da chuva. Aqui, ó. Não tinha vegetação, a água passou e o que que fez, ó? Arrastou, né? Deixa eu botar aqui em outra cor aqui, cor de água não, para representar a água, né? Ó, aqui foi a água que arrastou, olha, aqui é onde a água foi arrastando. Aqui é a passagem da água. Aqui é a passagem da água, aqui menos aqui por cima, ó. Passagem da água aqui, ó. E aí o solo fica dessa maneira, ó. A água aqui escorreu, ó, e vai arrastando, né? E o resultado a gente já sabe, o terreno vai empobrecer e os rios vão assoreando, né? Infelizmente, né? Aí aqui, ó. Aqui a gente tem, oh, desculpa, aqui. Aqui a gente tem outro exemplo, né? Em caso de cortes, leis determinam o tamanho mínimo, né, da área de mata ciliar que precisa ser mantida. Essa vegetação, se essa vegetação for retirada sem controle, a chuva e o vento levarão facilmente a terra para o rio, né? O acúmulo de terra no fundo do rio, né, por sua vez, torna-o mais raso, né? Isso é ruim. O rio ele tem que estar numa profundidade, né, adequada, né, para manter o bioma dele, né? E diminui o que? Sua capacidade de escoamento. Esse fenômeno chama, eu já tinha falado, o assoreamento, né? Que é a quantidade de depósito, né? O depósito de solo de sedimentos, né, no fundo do rio, e o que vai diminuindo sua profundidade, sua capacidade de escoamento, né? Além de prejudicar os seres vivos desse ambiente, também afeta a navegação, né? A navegação e contribui para o transbordamento do rio. Sim, porque se a água, né, ela vem para esse rio, né? A água está aqui, ó, correndo naturalmente no rio, ó. Tá correndo. E esse rio perde a profundidade, o que, que vai acontecer com essa água? Ela vai passar, né, a avançar sobre os terrenos vizinhos, né? É o que a gente vê acontecendo em nossa cidade e praticamente em todo o Brasil, né? Além da ocupação indevida de regiões próximas aos rios, também o fenômeno do assoreamento, né? Aí aqui a gente vê aqui, né, ó. A mata ciliar mantém as margens dos rios mais estáveis, né, evitando assoreamento. Aqui o Lago da Bacia do Custódio, no Parque Estadual de Itacolomi, né, em Ouro Preto. Aqui
um rio, né, assoreado, né, um riacho. O assoreamento do Riacho São Gabriel, né, ao redor do rio, região marrom. Vemos que a mata ciliar foi quase toda removida. Olha aqui, ó. Aqui tudo, gente. Aqui tudo tinha mata, ó. Aqui tinha mata, ó. Aqui tinha mata. Mas a mata, na medida que ela foi assoreada, né, o que aconteceu? As águas da chuva desceram, né, e arrastaram, né, o solo para dentro desse riacho. E com o tempo, né, não precisa te dizer que o riacho vai morrer, que ele não tem para onde correr, né? Aqui outra situação muito grave no Brasil. Perceba também que sem a cobertura da vegetação nas encostas, os morros correm maior risco de desmoronar, provocando deslizamento de terra, com graves consequências para os moradores da região. Ó, essa região aqui tudo tinha vegetação, gente. Ó, tudo tinha vegetação. A vegetação é retirada, ó, olha aqui, ó. Aqui a vegetação normalmente é essa aqui, ó. Aqui onde ela foi retirada, o que vai acontecer? A água da chuva vem, né? A água da chuva vem e arrasta tudo. Arrasta tudo. O solo está desprotegido e essa casa aqui está condenada a descer o morro, né? Infelizmente, é a realidade. Deixa eu apagar aqui para não ficar tudo pinchado, né? A próxima vez que eu precisar usar. É igual você tem que ser com o seu livro, né? Usou o livro, não risque, porque você vai precisar usar e tem, quem sabe, um outro coleguinha próximo ano vai usar também, né? Aqui, ó, plantações com menos erosão. Existem técnicas de cultivo que diminuem a erosão do solo. Nas encostas muito inclinadas, as plantações podem ser feitas em degraus ou terraços, né? Vocês já estão vendo aqui, né? Que reduzem a velocidade de escoamento da água da chuva. Essa técnica é chamada de terraceamento ou cultivo em terraço. Em encostas com pouca inclinação, deve-se formar fileiras de plantas em o mesmo nível e altura do terreno, deixando espaço entre as fileiras. Cada uma das linhas onde ficam as plantas é chamada de curva de nível. Desse modo, as fileiras diminuem o fluxo da chuva, né? Aí aqui nós temos um cultivo de arroz, né, em terraço na China. E aqui nós temos uma plantação de café, né, com curvas de níveis, ó. Aqui é a chamada curva de nível, né? Aqui, gente, olha a técnica aplicada aqui, ó. Aqui, se não tivesse terraço, o que acontece? A água corria em velocidade aqui, mas como foi feito esse terraço, a água, qual é a ordem natural da água? Ela vem, ó, para aqui, aí ela que diminui a velocidade, enche, aí ela para aqui, diminui a velocidade, para aqui, diminui a velocidade e assim sucessivamente, né? Sem isso, ela descia com toda a velocidade. E sem a vegetação natural, jamais você poderia plantar alguma coisa aqui, né? Porque ia ser deslizamento o tempo todo. E aqui é a mesma situação num cafezal, né? Uma plantação de café. Bom, gente, aí aqui o resto do texto vocês vão ler só, mas basicamente é isso que a gente queria tratar com vocês, né? E tem uma atividade para vocês aí bastante dinâmica, bastante divertida, né? Aí no espaço de tarefa, tá ok? Então tá bom. Até a próxima. Queria convidar você já está no meu YouTube aí, me segue no YouTube, né? Chama outras pessoas para me seguir. E também, ó, aqui, ó, no Instagram aí, xerxx2, né? @xerxx2. Me segue ou então digita lá na pesquisa, Xerxes Aguiar. No Instagram você vai me encontrar para a gente interagir. Tá bom? Grande abraço, até a próxima.